Que nós vivemos na quinta onda feminista não é segredo para ninguém, ao menos eu espero, pelo menos para os inscritos desse canal. E a quinta onda, ela é caracterizada pelas feministas neoconservadoras, né? Ou como nós gostamos de chamar aqui, as conservadias, que são basicamente as mulheres que perceberam que o discurso feminista e a tag feminista sobre a imagem delas meio que assusta os homens. E elas começaram a prostituir esse discurso e botar a máscara de tradicional conservadora, mas só para diálogo mesmo. Elas não fazem nada para parar o feminismo e muitas vezes são seletivas a respeito do que discordam com o feminismo, né? Elas sempre usam aquele discurso, mas o primeiro de primeira onda e de segunda onda era justo, ou de terceira onda era justo, mas os que vieram depois não são, e etc. Aquela coisa que a gente já conhece. Também é caracterizado por aquelas que já perderam um certo valor sexual de mercado, porque o tempo já passou, né? E elas perceberam que quando elas eram férteis, não precisava basicamente fazer nada para receber a atenção masculina. Qualquer merda que saísse da sua boca ainda faria homens choverem na horta dela, e os caras ofereciam atenção, validação, às vezes até provisão e proteção também. Então elas não precisavam se preocupar, elas poderiam ser a feminista mais radical e tóxica que elas poderiam, sem se preocupar. Já que depois que o tempo passa, a fecundidade, a fertilidade, a aparência também cai, né? Aí elas precisam tocar as flautas dos ratos e se aproveitar da infantilização do homem que a gente tem hoje, né? Uma porrada de homem adulto com a mesma esperança narcisista de que as mulheres um dia vão melhorar o comportamento delas que um adolescente ingênuo tem. Então é por isso que a gente começou a ver cada vez mais umas balzaquianas assim de seus 30, 35 anos, indo aí a uns podcasts recentemente falar que não, o sexo casual é ruim para a mulher, é bom que a mulher mantenha a virgindade, seja submissa, casamenteira e tudo mais, monogâmica, blá blá blá. Isso na verdade é medo. É medo agora de que o discurso que ela realmente concorda que é o do feminismo afaste os homens. Mas o que é que a gente percebia? A gente percebia que as conservadias, elas praticamente seguiam um padrão. Eram mulheres que já não eram mais tão atraentes, já estavam assim, batendo na porta da UOL, né? Precisavam apelar para outra manipulação e outra mentira, que é, por exemplo, os cosméticos e maquiagem. Ou melhor, são os cosméticos e maquiagem, né? Que na verdade todas elas usam, mas no caso das balzaquianas é preciso uma dosezinha a mais. E a gente percebe também que o discurso era voltado mais para a direita, mais para o tradicional conservadorismo. Só que o que a gente vem percebendo aqui na plataforma do YouTube é um surgimento de canais de mulheres red pill. É brincadeira. Mulheres que falam sobre a red pill do comportamento feminino e sobre MGTOW também. E outra, elogiando. Isso é muito hilário, porque essa prova é a mais contundente que a gente tem de que estamos na crista da quinta onda feminista. Elas perceberam que com a eleição de Bolsonaro e com o comportamento misândrico e ginocêntrico, escravoceta de Bolsonaro, os homens, principalmente os jovens, estão perdendo completamente a esperança com a direita, com o conservadorismo, com o tradicionalismo. Por aquela coisa que eu já expliquei, né? Bolsonaro, essa guinada para a direita que a gente deu no país, foi horrível para o conservadorismo, justamente porque, para se livrar da estirpe de que ele é machista e misógino, o Bolsonaro teve que passar umas leis feministas aí, né? Porque se ele não passasse, ele seria chamado de machista e misógino. E ele passando, ele não ganha nada, na verdade. A galera só aplaude, a galera da esquerda principalmente, que é grande parte da plateia desse país, né? Resquício de 14, 15 anos de governo comunista. Então essa plateia aí só diz que ele não fez nada além da obrigação. Então esse fenômeno aí tirou completamente as esperanças, principalmente dos jovens, de uma guinada para a direita no Brasil. A gente está começando a perceber que a direita não é nada além de um teatro das tesouras. Daí elas perceberam que ficar naquela pontezinha ali, falando de conservadorismo, falando de tradicionalismo e de direita, não vai mais enganar os gados. Nós estamos ligados que essa merda toda aí é só um braço da esquerda, um braço do feminismo, um braço do progressismo, armado inclusive. Então elas estão percebendo que não está mais dando frutos, não está mais encantando os gados essa flauta, esse berrante. E elas estão indo para o que elas chamavam antes de subcultura dos homens. MGTOW e Red Pill. E assim, isso é muito hilário porque é exatamente o mesmo fenômeno que destruiu, por exemplo, o MDH, o Movimento do Direito dos Homens. Mulher entrando no discurso. A gente está vendo também vários canais aí que se dedicaram durante meses, talvez anos, para falar de mulheres, para falar sobre Red Pill, para falar de MGTOW, agora convidando mulheres para dialogar. Isso é uma completa desilusão dos caras. Eles estão convidando o mesmo erro que tornou o MDH há décadas inutilizável, obsoleto, para dentro do diálogo deles. É óbvio que o nosso discurso aqui ele não é centralizado, por isso ele não tem nenhum tipo de liderança. Ele também não é aplicável, ele não luta por nada. Então ele não precisa necessariamente ser útil para ninguém. Então, de certa forma, não há perigo em admitir o comportamento, ou melhor, o diálogo feminino dentro do discurso. Só que a gente sabe como é que funciona a mente masculina. O que é que aconteceu no MDH? O que é que o Raccoon mesmo, que participava do MDH, lá na época de 2010, nos Orkuts, etc., ele dizia que as mulheres que entravam nos fóruns e nos bate-papos
do MDH, elas faziam os homens alfa, ou seja, os homens que não prostituíam o próprio discurso para atenção e validação feminina ali, saírem do diálogo. Os caras simplesmente percebiam que, para se respeitar mesmo, por uma questão assim de ter respeito próprio e não ficar ouvindo baboseira, nem ficar ouvindo gado falando merda, os caras simplesmente saíam fora e falavam, olha, meu tempo dura mais do que isso. E foi basicamente o que os MGTOW fizeram. Então elas expulsaram esses homens e daí surgiu o MGTOW, e os caras que ficavam lá e que eram beta o suficiente para prostituir o próprio discurso e para ficar concordando com mulher em troca de validação, atenção e afago no ego, basicamente se tornaram os únicos que lá estavam e já não tinham mais frente para combater elas. Daí elas fizeram o que elas fazem de melhor, tomaram o movimento por dentro, destruíram tudo, emascularam a todos e tornaram aquele ali um novo braço do feminismo. Bem como a direita brasileira, bem como o tradicuquismo que a gente tem aqui no nosso país, né? O tradicional conservadorismo. Pode ter certeza, o discurso Red Pill, MGTOW, não está imune para isso. Ainda tem muito cara aqui que é relutante, que é Purple Pill, que acredita em unicórnio e tá louco para cair do céu uma honradinha red pilada que vai dizer o que ele quer ouvir. Não vai fazer exatamente o que ele quer que ela faça, mas vai dizer o que ele quer ouvir. E esses daí eu tenho certeza absoluta, são maioria. Por quê? Porque eu já falei, além de sermos filhos de mulheres, fomos criados por mulheres já há décadas, uma porrada de filho de mãe solteira que não teve exemplo masculino dentro de casa e não sabe nem o que é ser homem, nós temos também uma pressão da mídia, uma pressão da cultura em cima do instinto masculino de ser provedor e protetor de mulher. O instinto masculino de ser mangina que trouxe a gente aqui para levar a gente à reprodução e etc. Então você junta tudo isso aí e você percebe que você mesmo, que se acha ultra red pilado, tem dentro de você uma porrada de gatilho para ser mangina pra caramba e prostituir a sua própria existência por uma mulher que você concorda e que você admira. Então, para perceber esses gatilhos é preciso muita introspecção, muita meditação ativa e é preciso ser muito honesto consigo mesmo também. Então, o real perigo, a real ameaça desses canais de mulheres red pill e a mulher tentando entrar no movimento não, né? Mas no diálogo masculino, caramba, hoje tá difícil. Na red pill e no MGTOW também, nós sofremos o mesmo que sofreu o MDH. Os caras que realmente têm algum respeito próprio vão ficar obsoletos, vão ficar ostracizados. Os beta, que inevitavelmente, em qualquer situação, são maioria, porque eles são a base da pirâmide sempre, e toda vez que surge um diálogo que precisa de certa força, os que detêm a força são minoria. É só vocês verem, por exemplo, o caso dos criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo, eles são mínimos em relação aos que ouvem. Afinal, é muito mais fácil julgar um conteúdo do que produzir um conteúdo, a gente sabe. E por isso, quem julga faz a seleção se o conteúdo é bom ou não. Se, por exemplo, eu viesse no meu vídeo aqui e sabendo vocês da origem do meu conteúdo, da natureza do meu conteúdo e começasse a cucar, convidasse mulheres para debate aqui e começasse a vir com um papo igualitarianista e complementarianista, é óbvio que uma porrada de gente ia se desinscrever, dar dislike, comentar mal pra caramba e nunca mais abrir nenhum vídeo meu. Pelo menos eu espero e imagino. É por isso que os criadores de conteúdo, eles precisam ter a sua força para não cair nessa cagada e se manter ali firme e forte, independente dos betas que vão estar ali fazendo pressão para aceitar o discurso feminino que entrou, entendeu? E como eu falei, tem uma porrada de MGTOW relutante aqui. E não me entendam mal, os MGTOWs, eles fazem parte porque eles estão num período da Red Pill, né? Como se nós estivéssemos numa linha reta em direção ao desenvolvimento e existem vários de vocês aí que estão em diferentes pontos dessa reta. Tem uns caras sim que ficam presos em materiais introdutórios, mas a gente sabe, quanto mais profundo nós vamos em direção a essa reta, mais difícil fica. A Red Pill vai ficando cada vez maior, cada vez mais intragável e vai afunilando mesmo, num formato de pirâmide. E na natureza sempre é assim. Os mais fracos, eles sempre são maioria, idêntico como era a galera do MDH. Os caras que acabavam sendo cooptados pelas mulheres, eles não tinham certa convicção. Eles estavam ali só para ouvir e concordar, basicamente. E as mulheres sabiam disso. E a partir daí elas foram fazendo o que eu acabei de dizer que elas faziam. E se deixar acontecer aqui no nosso discurso, vai dar a mesma merda. Então é isso que eu digo. Se vocês virem um canal de mulher Red Pill, e é claro, querem tomar o meu conselho para como agir em relação a isso, saibam logo. Não tenho interesse. Clica nos 3 botõezinhos ali do vídeo e aperta no não tenho interesse, não recomendar o canal novamente. Não comente no canal, não dê like, não dê dislike. Se de preferência nem abra o vídeo. Não precisa ficar ali também discutindo e dizendo porquê ou quais os motivos de mulher não ser uma boa e blá blá blá. Não crie polêmica, não ponha alvos nas próprias costas, justamente porque se não admitirmos elas no discurso e começarmos a dizer isso, vai ser mais uma arma para elas dizerem que os homens eles são excludentes das mulheres e estão fazendo segregação, misóginos, machistas e blá 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 blá. Nós não queremos dar munição para isso. Então faça que nem Gandhi, mate por inanição. Falta de atenção mesmo. Retire a atenção delas e controlem a própria curiosidade, porque basicamente a gente já sabe, né? Aquele discurso de sempre, a Red Pill inclusive copiada de outros canais e que não tem a total coragem de dizer o que precisa ser dito, já que é um conteúdo de altíssimo interesse pessoal, né? Não é um conteúdo realmente desinteressado
e altruísta. Então fiquem ligados, fiquem atentos, já como diz o lema do canal. Algum produtor de conteúdo convidou mulher para discutir Red Pill e MGTOW? Não tenho interesse, não recomendar o canal novamente na opçãozinha ali nos 3 botões. Se desinscreve e cai fora. E eu não estou falando isso para vocês derrubarem nenhum canal, não. Eu estou falando isso para o próprio bem de vocês, porque o conteúdo que vai sair dali com certeza vai ser uma bosta. Regra, tem mulher na parada? Já era. O intelecto foi completamente degradado, não vai dar bom. Ouviu voz feminina num vídeo sobre Red Pill e tal, cai fora, não dá like, não dá dislike, não comenta, se desinscreve, já foi.